Então, pessoal, aqui é a nossa aula 7 que nós vamos falar de atividades enzimáticas de enzimas em si. Nós vamos entender um pouquinho sobre a estrutura delas, o que influencia, como é que o nosso metabolismo guia elas para atuarem de uma maneira, ou então essa mesma via que segue o mesmo fluxo enzimático pode ser completamente anulada para outras enzimas fazerem um fluxo inverso. Então, pessoal, falando, de enzimas, a gente sabe que são aquelas proteínas que têm uma afinidade específica por um substrato. E esse local que se liga ao substrato chama-se de sítio ativo. E aí ela consegue fazer modificações nesse substrato para ele se transformar em produto, quando ele libera ele e aí ele catalisa uma reação. Então a gente já conversou outras vezes e relembra bem aqui, existem enzimas que são específicas de diferentes locais da célula. Enzimas nucleares, enzimas que ficam em mitocôndrias, ou dentro de lisossomos, ou dentro de retículo endoplasmático, dentro do núcleo, citosol e por aí vai. Tá? E aí o que acontece é que nós temos o nosso metabolismo, as nossas vias bioquímicas de todo o nosso corpo regulada graças ao funcionamento delas. Tá? E aí o que acontece é que nós sempre vamos fazer com que isso trabalhe a favor de algumas necessidades celulares e essas enzimas ficam orquestrando isso, tá bom? Falando agora um pouquinho do nome das funções das enzimas. Como a gente sempre conversa aqui, o nome das enzimas está sempre tentando dizer para a gente a função dela. Por exemplo, uma enzima que se chama hidrolase, o nome dela está falando para a gente. Ela quer usar uma molécula de água, representada pelo hidro, para fazer uma quebra. Então, é uma hidrólise. E isso a gente tem, por exemplo, uma enzima que se chama oxirredutase, significa que ela pode fazer uma reação tanto de redução como de oxidação. E redução a gente já conversou, que é quando uma molécula ganha elétrons, e oxidação é quando outra perde elétrons. Então, essas enzimas são responsáveis por fazer a transferência de elétrons de um composto para o outro e normalmente carregam esses íons H+, esses prótons, para fazer uma molécula completa. Tá? Elétrons mais íon H+, dá uma molécula de hidrogênio. E por aí vai. Isomerases trabalham compostos para se tornarem isômeros, então eles normalmente só fazem transportar o local de um grupo químico para outro local, para formar outro grupo químico. Ligase, ela anexa um outro composto, liga as enzimas e por aí vai. Tá? Então, essa nomenclatura é bem utilizada, a gente vai se familiarizar à medida que a gente for conversando em bioquímica. Vocês vão ouvir bastante que existem algumas enzimas que se chamam sintetases. Então, elas são enzimas que, como o nome diz, elas sintetizam, constroem algo. Entretanto, existem outras que se chamam sintases. Então, as diferenças de sintetases para sintases é que as sintetases exigem quebra de ATP para que elas construam e as sintases não exigem. Tá? Não exigem nada, tá bom? E aí nós vamos falar que sempre existem enzimas chamadas quinases, essas adicionam fosfato, e para reverter esse fosfato adicionado, nós temos as enzimas fosfatases e por aí vai, tá? À medida que a gente for falando das enzimas, mais vocês exercitam o nome delas, tá bom? Então, pessoal, a função enzimática, ela tem como intenção facilitar a transformação desse composto, que se chama substrato, em um produto no qual seria improvável acontecer sem ela. E quando a gente faz essa transformação no substrato para ele se transformar em produto, a gente tem uma energia aplicada nesse substrato. A gente tem que aplicar, moldar, fazer uma junção, fazer uma separação, passar alguma coisa em cima. Então, isso é uma energia que precisa ser aplicada. Quando a enzima se encaixa perfeitamente nesse substrato, essa energia, que é chamada de energia de ativação, é muito facilitada. Então, ela funciona como um atalho. Então, facilmente ela converte aquela reação, junta as peças direitinho, aponta para ir para a direção certa e faz com que essa reação aconteça. Um exemplo clássico que a gente pode contextualizar essa função da enzima de diminuir a energia de ativação é você pegar uma criança e você pedir para ela tirar a blusa dela.
Se essa criança tem entre 2 e 4 anos, ela vai ter muita dificuldade, né? As crianças abaixo de 2 anos, a gente nem discute, porque elas não conseguem, né, tirar a própria blusa. E as crianças que têm acima de 5 anos conseguem fazer sozinha. Então, exemplo da enzima seria uma criança entre 2 a 4 anos. Ela pode até conseguir o feito de tirar a blusa, mas ia demorar muito, ia ser muito difícil, ia aplicar muita energia, ia chorar, ia ficar chateada, ia muito esforço, frustração, muito tempo. Então, é algo que é improvável. Agora, a atividade enzimática que ajudaria essa reação da criança a tirar a blusa poderia ser o adulto. O adulto seria a enzima. O adulto facilmente levanta os bracinhos da criança, puxa a blusa e tira ela. Então, é a catalisação de uma função, né? Seria um bom exemplo para a gente contextualizar a energia de ativação sendo diminuída e o contexto, né, de enzimas. Então, aqui mais uma vez mostrando, né, que a gente tem um estado de transição, que é aquele complexo enzima-substrato, que é esse Ezinho e S juntos. Né? Então, existe um momento transitório que os dois se encaixam, e aí vai haver uma troca, né, de reações químicas, às vezes há um ajuste, há uma conformação mudada, há interações elétricas ou outros tipos, que vão modificando esse substrato, e aí esse curto intervalo, né, de complexo enzima-substrato faz, né, a catalisação da reação que depois a transforma em produto. E aí existe um período, né, que isso vai fazer com que ela tenha esse encaixe e vá se transformar lá dentro da enzima, substrato, em produto. Então aqui, pessoal, nós podemos começar a observar como é que é, por exemplo, uma enzima que faz quebra, né, de ligações peptídicas. Então a gente pode observar que tem essa cor azulada, essa cor rosada mais escura, que é uma bolsa que se encaixa, né, determinadas porções de alguns aminoácidos, o que torna a quebra de ligações peptídicas específicas com a cadeia lateral dos aminoácidos. Então isso serve para o encaixe mais perfeito. Existem enzimas que são específicas para se encaixar na fenilalanina, existem enzimas que são específicas para se encaixar com a lisina, outras enzimas são específicas para se encaixar, né, com um pequeno bolso, né, que é mais curtinho, né, como a elastase. Então isso faz com que essas enzimas que quebram ligações peptídicas, que são chamadas proteases ou peptidases, tenham sítios ativos com diferentes proporções, né, e diferentes características, tá bom? Então, isso faz com que elas tenham uma catalisação bem específica dependendo da reação, tá? Então, aqui a gente enfatiza muito bem como é que é, né, esse encaixe e essa especificidade dessas enzimas. Então, a gente pode observar agora aqui como é que a gente faz a representação gráfica da função enzimática. A gente tem essa primeira no A, a principal, que é o gráfico da velocidade variando de acordo com a quantidade de substrato. Então, à medida que a gente tem uma quantidade bem considerável de enzimas, a gente começou a introduzir um pouquinho de substrato, então a reação é muito, né, intensa. Tá? E à medida que a gente vai colocando mais substrato ainda, há uma certa saturação da quantidade de enzima que consegue fazer essa reação. Então essa curva ela começa, né, a ser diretamente proporcional, vai subindo a velocidade de acordo com que vai subindo a quantidade de substrato, mas depois ela dá uma baixada porque a gente pode ter, né, bastante substrato, muito mais do que pode encaixar nas enzimas. Então ela pode dar essa estabilidade, que lá em cima que a gente chama, né, da velocidade máxima. Quando a gente quiser obter, né, esse Km, que é o coeficiente de eficiência enzimática, a gente procura onde é que está a metade da velocidade máxima, né, onde vai bater na quantidade de substrato, e essa é a proporção, né, do Km, tá bom? E aí a gente tem outras variações desse gráfico principal, que é o da velocidade contra substrato, que é você, né, colocar 1 sobre a velocidade ou 1 sobre o substrato, que é esse gráfico de Lineweaver-Burke, ou esse outro, né, que tem uma vertente, né, de velocidade por velocidade de substrato, que ele é mais complexo. Né? São outras representações gráficas, essa do A é a principal que a gente usa. Tá? Certinho, agora que nós conversamos sobre enzimas, como ela se encaixa especificamente com o substrato, como ela transforma no produto,
como é que esse coeficiente de eficiência enzimática, Km, se comporta de acordo com a velocidade da reação, a gente vai ouvir, né, e entender sobre inibição competitiva. Então, como o nome diz, é algum composto que é muito parecido com o substrato e ele compete com ele para se encaixar no sítio ativo. E aí, quando ele se encaixa no sítio ativo, ao contrário do substrato, ele não tem uma composição que vá fazer ele ser convertido no produto. Ele fica lá só atrapalhando, só encaixando no sítio ativo. E quando isso acontece, a gente não tem aquela eficiência que era esperada, porque a enzima está deixando de se encaixar com o substrato porque está competindo com o inibidor, e isso faz, né, com que a eficiência dela vá sendo diminuída. Então, essa eficiência diminuída, esse Km que a gente pode ver aqui, ó, ele é modificado para cá porque é necessário mais substratos para atingir aquela velocidade que era metade da máxima. Tá? Então, a gente observa esse tipo, né, de Km sendo aumentado quando tem um inibidor não competitivo. Então, né, a gente pode ver nos outros gráficos, o mesmo comportamento. E aí o que acontece é que o principal motivo, né, de ter essa inibição é esse composto ser feito de propósito para aquela enzima ser ligado no sítio ativo dela. E isso faz com que haja diminuição da eficiência. Mas a gente pode observar aqui, ó, nessa curvinha verde do inibidor competitivo, que se a gente continuar adicionando a quantidade de substrato e for aumentando, né, a gente ainda vai conseguir atingir a velocidade máxima por causa que é uma competição. Quando tem uma coisa atrapalhando, a gente aumenta, né, a competição e aí isso vai acabar, né, abafando aquela, né, que é menor. Tá? Então é possível a gente ainda atingir a velocidade máxima com aumento de substrato. Ao contrário da inibição competitiva, a não competitiva ela se liga num local diferente, como a gente pode ver esse verdinho aqui, ó, se ligando em um local diferente da enzima, que não é o local do sítio ativo. O sítio ativo é esse aqui, ó, que o substrato amarelinho se liga. Então aqui, ó, é o inibidor não competitivo se ligando à enzima e atrapalhando a conformação dela e não deixa a reação acontecer. Altera o formato da enzima, altera o modo como ela formaria, né, esse complexo enzima-substrato para converter no complexo enzima-produto. Então isso não acontece. Então, ao contrário daquele inibidor competitivo de verdinho aqui que a gente tinha no gráfico passado, que ainda consegue atingir, né, aquela velocidade máxima se a gente aumentar a concentração de substrato, esse inibidor não competitivo vai fazer com que definitivamente a gente não tenha mais aquela eficiência enzimática. Mesmo que você aumente um monte de substrato, aquele inibidor vai estar lá, né, fazendo com que aquela enzima não funcione, não interessa a quantidade de substrato. Então essas são as duas principais características da inibição não competitiva. Ela não atrapalha o sítio ativo e mesmo, né, que você aumente a concentração de substrato, isso vai ser, né, irrisório, não vai adiantar, a velocidade da reação não vai aumentar na inibição não competitiva. Essa é a grande diferença para a inibição competitiva. Tá? Então aqui a gente pode ver, né, por exemplo, que tem algumas propriedades de algumas enzimas que vão, né, se alterando de acordo com a quantidade que tem de substrato. Aqui é a grande característica da diferença da glicoquinase e da hexoquinase. Tá? Elas catalisam a mesma conversão da glicose em glicose 6-fosfato. Tá? Mas elas têm propriedades diferentes. À medida que a gente tem um aumento da concentração de glicose, né, a gente pode observar aqui que a hexoquinase, né, vai parar de ter essa eficiência, vai atingir uma velocidade máxima bem curtinha, uma quantidade, né, bem curtinha de substrato. Tá? Mas a glicoquinase, não. A glicoquinase, cada vez mais que você aumentar a quantidade de substrato, esse Km vai aumentando, né? E aí você vai tendo, né, uma velocidade máxima maior, entretanto, eficiência menor. Então, é uma propriedade, né, aqui enzimática característica de duas enzimas com a mesma função. Tá? Toda enzima, pessoal, não é feita só do componente proteico, não é feita só de aminoácidos. Várias enzimas têm a ajuda de algum composto
não proteico, como vitaminas ou minerais, que são chamados de coenzima. Quando essas enzimas precisam da parte proteica e da parte não proteica para funcionar, elas são chamadas de holoenzimas, tá? E a porção, né, que ajuda a parte proteica a ficar completa é chamada de apoenzima, tá bom? Bacana. Então a gente falou aqui, né, que as enzimas facilitam as reações metabólicas por meio de diminuir a energia de ativação, e isso funciona como um atalho que, do contrário, seria improvável de acontecer sem essas enzimas. Então, pessoal, aqui a gente vai observar que existe a temperatura de 37 graus que faz com que a velocidade da reação seja ótima. Então, todas as enzimas do nosso corpo funcionam excelentemente na temperatura de 37 graus. Só que se por alguma razão a gente submeter essas enzimas a uma temperatura que vá se elevando, aí isso vai acontecer uma mudança da velocidade da reação dela, que significa que ela não vai funcionar. E se a gente baixar a temperatura, vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente abaixa a temperatura, você meio que diminui a energia presente ao redor dela. Ela meio que se paralisa e não funciona direito. Só que se você diminui muito isso para uma temperatura que é refrigerante de 4 graus, que é congelante de menos 18 graus, e você retornar para uma temperatura de 37, ela pode sim voltar a funcionar. Porque ela simplesmente, quando você tira a energia térmica, é você apresentar o frio a essa enzima. É o que acontece, fica sem energia ao redor dela, então ela não tem como funcionar, ela não tem nem alcance, né, direito, não tem como funcionar com aquela movimentação dela para fazer a reação enzimática. Entretanto, se você for elevando bastante a temperatura, especialmente na faixa de 50 graus, bem acima de 40, aí ela vai se desdobrar e vai se desnaturar. E se ela se desnatura, ela não funciona e nem vai poder voltar à forma dela, mesmo que volte a ser 37 graus. Tá? Então, o que acontece quanto ao pH? Dependendo do tecido, quando essas enzimas são colocadas naquele pH, elas já são programadas para funcionar bem. As enzimas que funcionam lá no nosso estômago, então elas funcionam no pH extremamente ácido. As enzimas que funcionam lá, né, no nosso intestino, elas são levemente, né, alcalinas. Tá? Quando a gente vai tendo algum pH, né, mais diferenciado daquele que é em torno, né, de 7, que é o neutro, significa que aquela enzima foi programada para funcionar daquele jeito. Tá? Mas a maioria funciona em torno do pH 7. Adicionalmente, né, nós temos esse tipo de condição que você só consegue obter reações se você tiver concentrações, né, do substrato aparecendo lá. Né? Então, se você tem várias enzimas da glicólise querendo ocorrer, então você tem que ter muito substrato da glicose entrando nessas células. Tá? Então, isso é uma propriedade que ajuda o funcionamento dessas enzimas a fazerem sentido. Tá? Então, aqui nós temos, né, o gráfico clássico, para a gente ver mais uma vez, da velocidade da reação pelo substrato. Tá? Então, a gente chama que a reação é de primeira ordem quando mais ou menos proporcionalmente você vai aumentando o substrato, essa velocidade vai aumentando. Tá? A gente chama isso de primeira ordem. Se a gente tiver um substrato muito em excesso, não adianta a gente colocar mais, porque as enzimas estão saturadas, a gente chama isso de ordem zero. A velocidade máxima vai parar de ficar mudando, porque não adianta, porque todas as enzimas estão saturadas. Tá? Então, isso que a gente chama de ordem zero e de primeira ordem. E aí esse KMzinho, essa constante de eficiência que a gente estava falando anteriormente, chama-se constante, né, de Michaelis-Menten, tá bom? Enzimas alostéricas. Já conversamos isso anteriormente, a gente vai reforçar aqui, né, na aula de enzima. São aquelas que têm um espacinho para o encaixe de outros componentes que são chamados de efetores alostéricos. E aí, quando esses efetores, né, se encaixam e fazem essas enzimas atuarem mais, eles são efetores positivos. E eles são simbolizados, né, por esses verdinhos, por esses sinais de mais. Mas se eles se encaixam na enzima e pioram a atividade dela, representados, né, por esse círculozinho vermelho, sinalzinho negativo, eles são considerados efetores negativos. Tá? E aí, normalmente a gente tem um mecanismo de quando a gente tem
uma cadeia de reações enzimáticas de uma via metabólica e lá na frente a gente gera um produto, né, em grande quantidade para uma finalidade, a gente às vezes tem uma maneira dessas enzimas alostéricas detectar se aquilo ali já foi produzido de forma, né, bem eficiente. Tá? Então, quando uma das enzimas intermediárias é sensível a um desses compostos finais e ela se encaixa nessa enzima e inibe a atividade dela, a gente chama isso, né, de feedback negativo, de retroalimentação. A gente tem um exemplo clássico, né, de uma pessoa, né, que ela está organizando levar um monte de sacos lá para uma represa. Tá? Então, essa pessoa que é a mais experiente, ela pode ficar no meio do processo e as outras que não são experientes ficam, né, mais para o fim, mais para o começo carregando o saco. Então essa pessoa mais experiente no meio do caminho, ela vai ser considerada, né, a enzima alostérica. Então quando a gente vai, né, tendo essas pessoas transportando sacos, vai colocando lá numa represa e a represa já está com um saco suficiente para manter a água sob controle, a enzima alostérica consegue detectar isso, né? Essa pessoa do centro conseguiu ver isso e disse, olha, para de trazer o saco aí, ó, não vou mais levar. A represa, né, já está feita. Então é essa representação que a gente tem, né, do feedback negativo. Aqui, mais uma vez, né, a gente tem, né, os efetores alostéricos, né, e eles fazem a eficiência, né, enzimática ser modificada. Né? Se tem um efetor alostérico negativo, né, então ele vai e faz com que essa reação, né, tenha eficiência diminuída, né, esse Km é aumentado, porque quanto menor é o Km, mais eficiente é essa reação. Com o mínimo de substrato possível, essa velocidade se eleva. Já o efetor, né, alostérico positivo, no exemplo aqui, né, dessa enzima chamada aspartato transcarbomoilase, ela tem, né, o ATP. O ATP vai fazer, ó, com que essa curva fique mais para a esquerda. Com a menor quantidade de substrato possível, a gente aumenta rapidamente a velocidade. Tá? Então, com o CTP, ela vai desviando, né, essa curva para a direita, a eficiência vai ficando menor, e com o ATP, ela vai aumentando a eficiência. Tá? E aqui é mostrando mais uma vez, né, a regulação alostérica, né, que pode ser de diferentes maneiras. Né? Ela pode precisar, né, de compostos que se encaixam, tem mais de um sítio ativo, né? E aí a gente tem as diferentes regulações alostéricas, que é a homotrópica, né, e a heterotrópica, tá certo? Na heterotrópica, o efetor ele é diferente do substrato e liga-se a um local que ele tem uma estrutura diferente, tá? Então esse é o mais comum, é esse de baixo no caso B. No caso da A, o efetor ele pode ser o próprio substrato energético, né? O substrato, perdão, alostérico, perdão, o substrato enzimático dessa enzima. Né? Ele pode funcionar como efetor alostérico. Então a gente tem, né, como exemplo a enzima que carreia, né, e se encaixa com oxigênio no transporte, que à medida que você vai tendo mais oxigênio lá, você vai tendo mais efetividade dessa reação enzimática. Então ela vai tendo, né, um aumento dessa eficiência, tá bom? E aqui a gente pode ver várias coisas sobre enzimas que a gente desceu agora. Aqui embaixo a gente tem os efetores alostéricos dessa enzima chamada piruvato desidrogenase, que é como se ela tivesse tendo a intenção de produzir energia. E quanto mais energia a gente tem lá na frente, mais esses componentes representantes de energia se encaixam em vários locais dessa piruvato desidrogenase, fazendo com que a atividade seja inativada. E também a gente tem aqui em cima, ó, vários compostos que são utilizados, né, como coenzimas, né, o conceito de holoenzima. Né? Então, a parte proteica mais essas porções não proteicas forma uma holoenzima. Tá certo? Aqui a gente tem a outra regulação que a gente já conversou, que é a fosforilação, que é adicionada por enzimas chamadas quinases e removidas, né, por enzimas chamadas fosfatases, que isso podem, né, aumentar ou diminuir essas funções enzimáticas de acordo, né, com a cascata de fosforilação e as vias metabólicas, né, que a gente já viu nas aulas passadas.
Então aqui, ó, a gente tem, né, essas ativações, por exemplo, né, da cascata, né, do glicogênio, da cascata, né, da quebra de gordura, né, que essa fosforilação ela pode favorecer a quebra de gordura e quebra de glicogênio para fornecer energia para os nossos, né, órgãos e tecidos que utilizam energia. A regulação da expressão gênica é quando esses hormônios começam a sinalizar para que nós possamos produzir mais enzimas ou menos enzimas, de acordo, né, com o interesse. Então, aqui é o clássico exemplo que a gente falou, que se a gente tiver muita produção de insulina quando a gente come, essa insulina vai incentivar as principais enzimas da glicólise, tá? Que é a hexoquinase, fosforotoquinase e piruvato-quinase. E se a gente tiver um momento afastado desse de abundância de glicose, que é chegando no jejum, ou às vezes até perto do jejum, então a gente vai ter mais glucagon, que vai fazer com que menos enzimas da glicólise sejam criadas, e sejam criadas mais enzimas da gliconeogênese. Então é assim que funciona a regulação da expressão gênica, né? A exemplo dessa via. Então, pessoal, já vimos, né, que esses fatores são os principais incentivadores da função enzimática: pH correto, temperatura correta, ter muito substrato ou não, e a regulação, né, ser por modificação covalente, regulação da expressão gênica, né, e efetores alostéricos. Aí aqui a gente vai encerrar, né, falando dessas enzimas sendo utilizadas em contexto de diagnóstico. A troponina cardíaca, por exemplo, é uma enzima que está dentro do miocárdio, músculo cardíaco do coração. Se ele aparecer na circulação, é por causa de algum evento que está matando as células e tendo extravasamento, né, dessas proteínas para dentro da circulação. Então, a maneira da gente, né, monitorar enzimas de certos órgãos, esses órgãos estarem inflamados e morrendo, para ver se eles estão funcionando bem ou não, através de exames bioquímicos. Tá? Aqui são vários exames, né, que monitoram diferentes condições por causa de diferentes locais, né, que eles estão. E são exemplos, né, do contexto das enzimas que a gente vai falar mais, né, lá na frente, no futuro, né, na MP3. E aqui é um artigo, né, que ele começa a mostrar como você pode utilizar essas enzimas para observar algum problema ou alguma questão relacionada a algum tecido. Aqui, pessoal, é utilizando a creatina quinase ou creatina fosfoquinase como um marcador de lesão. À medida que isso vai aumentando na circulação, essa creatina quinase, significa que a lesão muscular, né, tá grave e está liberando ela bastante na circulação. Então, a creatina quinase, né, é um marcador, né, de lesão muscular, de musculatura, né, desgastada. Ok, gente? Então, respondendo essas perguntas aqui, vocês não vão ter nenhum problema na prova. Beleza, gente?